Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Miranda, sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast É Tudo Administração. E você sabe, a administração está em tudo também. E eu vou começar batendo esse nosso bate-papo semanal com o Robert, que está aqui comigo, conselheiro federal pelo estado do Piauí. Robert, prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer todo meu e principalmente à disposição da administração, né? Para a gente poder atualizar os nossos profissionais, né? Trazer, quem sabe, perspectiva para os alunos de administração, né? E, logicamente, gerar também uma orientação para os professores, né? Para direcionar a formação dos alunos e, com toda certeza, preparar melhor o nosso futuro profissional. E eu gosto muito disso que ele falou aqui, futuro. Porque saíram os dados, o censo do INEP, né, que mostraram que os dados mostraram que aumenta a procura pelos cursos de administração. Das 10 milhões de pessoas que estão cursando, 2,4 milhões são estudantes matriculados no bacharelado em administração em cursos superiores de tecnologias conexos para a administração. 24% praticamente dos alunos de ensino superior estão nessa área. E o senhor que trabalha com recrutamento, seleção, trabalha justamente nessa área. Esse número, esse aumento, essa realidade condiz com o que eles podem encontrar e condiz com o futuro brilhante da profissão também? Um futuro, vamos dizer assim, animador? Particularmente, eu atuo desde 1º de dezembro de 97 com oportunidades para o jovem e para quem está também buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho, né? E, obrigatoriamente, eu convivo não só com outros profissionais, mas também, principalmente, com o profissional de administração. Para você ter ideia, na nossa empresa, nós temos, em média, 2.200 a 2.500 contratações anualmente, né? E dessas 2.200 a 2.500, 300 vagas, em média, são da área de administração, de cursos correlatos à administração, ou é administração geral, ou é marketing, ou é gestão de pessoas, enfim, né? E realmente é isso, né? Quer dizer, você colocou muito bem, né, de 10 milhões de alunos, né, do país, 24%, nós estamos falando de quase um quarto dos alunos, no caso, são de administração e áreas correlatas. Então, isso tem muito efeito, sim. Eu posso falar especificamente da nossa região, mas também posso falar de uma forma geral. A profissão, ela tem tido assim, um avanço muito grande. Coincidiu, inclusive, com o jubileu de diamante, quer dizer, com os nossos 60 anos, a credibilidade dos profissionais, das pessoas que estão buscando como primeira opção de formação, como segunda opção também, nós somos muito bons, a administração também é escolhida não só como a profissão principal do país, como a principal escolha, mas também como a segunda opção, né? E isso vem refletindo exatamente pela credibilidade que as pessoas vêm sentindo na profissão. E vale ressaltar, como eu sempre digo, queira ou não, a administração é a profissão do manager, né? do executivo brasileiro, né? É a profissão mais abrangente que existe hoje no mercado brasileiro, né? Então, acho que por todas essas características, no caso, a gente realmente tem sentido esse reflexo, né, positivo. E o que você acha? Você acha que tem aumentado a qualidade também desses alunos? Porque nesses dados mostraram que houve um aumento de 24,15% no número de concluintes dos cursos de ensino superior, porque isso é muito significativo também. Não é só questão de entrar e ter aluno lá chegando, todo mundo escolhendo, pessoas que saem de lá formadas e prontas para o mercado de trabalho também, né? Nós temos dois mercados enormes, né? Se a gente for tratar dos milhões de CNPJ que existem no país, né, mais ou menos 22 milhões, quer dizer, tanto instituições públicas quanto privadas, nós temos exatamente isso daí, quer dizer, CNPJ tanto da gestão pública quanto privada, né? Eu costumo até mencionar, e logicamente a gente vê isso no dia a dia, a diferença de uma empresa para outra empresa que são inclusive concorrentes, então são parceiras do mesmo ramo de atividade, e às vezes você vê o que diferencia o sucesso de uma e o fracasso da outra é o que é? A falta ou a presença da gestão profissional. Quando a gente fala gestão, a gente tem o hábito de falar de gestão, mas pensando sempre no profissional, da gestão profissional, quer dizer, exercida, praticada através de ferramentas que nós profissionais de administração temos,
né? E isso também, quer dizer, se a gente está falando isso da iniciativa privada, nós também vemos, a gente acompanha também isso nas três esferas públicas, né? Municipal, estadual e federal, quando existe o sucesso, inclusive, nas gestões públicas. Né? Quando se tem bons indicadores, inclusive, que os indicadores nada mais é do que o quê? Serviços prestados ou então serviços bem direcionados à sociedade, à comunidade daquela região, daquele município, daquele estado, né? Daquele bairro, né? Então, essa é a importância, de fato, do profissional de administração. E um ponto que eu acho muito interessante é que você convive no plenário aqui, você está vendo as decisões, o rumo da profissão serem traçados ali, os rumos, né, da profissão, e também está lá com os estudantes, pessoas que estão buscando na seleção uma colocação no mercado de trabalho, pessoas que estão buscando se recolocar no mercado de trabalho também. Como é que é viver esses dois lados e ter essa percepção dessas duas pontas, essas duas extremidades aí? É importante, inclusive, é uma boa colocação. Sabe por quê, Rodrigo? A gente tem assim, uma boa experiência, uma boa vivência quanto ao futuro profissional de administração, né? O que ocorre? Eu me formei há pouco mais de 20 anos atrás, né? Mais ou menos 23, 24 anos atrás. E naquela época que eu formei, né, nós entramos 50 alunos, inclusive você colocou, e nós saímos, na minha época, a minha turma saiu com 33 formandos, quer dizer, pouco mais de 60% da turma estava concluindo o curso. E o engraçado disso é que, assim, nós formamos naquela época e não respondemos a uma pergunta: qual o piso salarial do profissional de administração? Quer dizer, nós, quando formados naquela época, pouco mais de 2 décadas atrás, perguntávamos isso. E aí, o que o mercado tem para a gente? O que o mercado tem para receber esses novos profissionais? O que ele tem a remunerar? Nós não tínhamos essas respostas, principalmente no que diz respeito à remuneração, né? E diante disso daí, hoje, principalmente lá no Piauí, a gente fala muito, a gente responde essa pergunta para eles. Por quê? Porque nós fomos trabalhar uma das deficiências do mercado, que é o piso salarial, né? Nós começamos uma articulação junto ao governo do estado, né? Inclusive, quando eu vim fazer parte do sistema, que foi na eleição de 2018, em 2019 eu assumi lá no regional. Uma das deficiências era exatamente isso aí. As empresas queriam pagar muito pouco ao profissional de administração. E, no entanto, quando você estabelece o piso, quer dizer, a partir dali é o valor que o profissional de administração, tanto técnico quanto tecnólogo e bacharel, no caso, vai acabar, no caso, encontrando no mercado de trabalho. E aí a gente, depois de 3 anos e 8 meses, nas articulações no governo do estado, nós conseguimos sancionar a lei do piso salarial, que essa lei, inclusive, já está sendo replicada, já está sendo levada para, inclusive, outros estados. Então, isso é cuidar do profissional de administração. Aqui também, logicamente, no plenário do CFA, assim como também até nos plenários dos conselhos regionais, no caso, mas principalmente aqui, onde se regulamenta a profissão, onde se normatiza, onde a gente, no caso, está buscando, inclusive, maior abrangência para os profissionais, para os futuros profissionais, mas também proteger também o que a gente já tem hoje, é que a gente vê o quanto isso impacta, e principalmente no meu caso, de trabalhar, de conviver com esses alunos, inclusive de ministrar palestra durante o ano todo com esses alunos, da gente poder falar assim, vocês vão estar um dia formados e o piso salarial de vocês aqui no Piauí, né, é a partir desse valor, tanto técnico quanto tecnólogo e bacharel. Né? Então eu vejo assim como algo hoje significativo, e queira ou não, a gente está estreitando a relação e se aproximando desse público, né? Isso que eu ia perguntar, como é que tem sido o feedback desses estudantes aí? Tem sido, assim, bastante respeitado, né, o feedback, no caso, porque os alunos, na verdade, eles entendem hoje a força do sistema CFA-CRA. Queira ou não, nós temos o quê? O sistema é composto o quê? Do Conselho Federal e mais 27 regionais, quer dizer, zelando e cuidando, principalmente protegendo, através da fiscalização,
dos profissionais, mas também registrando esses profissionais de administração, quer dizer, garantindo o mercado de trabalho desses profissionais de administração através da legalidade da Lei 4769. Então, nesse sentido, o jovem ele se sente muito bem acolhido e hoje próximo do sistema CFA-CRA. É importante, né, ter esse jovem, porque é o futuro da profissão, né? E é uma profissão onde, como a gente falou, praticamente 30% aí dos estudantes de ensino superior estão ligados à administração, aumentou o número de formandos, então é um mercado que está borbulhando, tem muita mão de obra. Agora tem que qualificar essa mão de obra com muita educação também, né? Sim, tem que estar sempre renovando, na verdade, a grade curricular, temos que atualizar, principalmente com as inovações, né? Nós trabalhamos, eu costumo até, quando eu estou com os alunos de administração, eu sempre digo, olha, o nosso conhecimento é que vai direcionar a nossa carreira profissional, quer dizer, a gente precisa desses conhecimentos, dessa atualização desses conhecimentos para poder tomar decisões corretas. Por exemplo, vamos dizer logística, falar especificamente de logística, né? A logística está sofrendo e vai sofrer muita mudança, inclusive com a automatização de veículos, né? De frotas, inclusive, de frotas de caminhões, de carretas, essa coisa toda, que de posse dessas informações, a gente que trabalha com consultoria empresarial, a gente vai poder, inclusive, sugerir algo mais concreto, mais real e mais exato para aquele cliente que contratou a gente. Então, assim, isso eu citei somente um único exemplo de uma das áreas da administração, em logística. Mas tem essa mudança através, por exemplo, da inteligência artificial na gestão de pessoas, principalmente que diz respeito à captação de mão de obra, quer dizer, de processos seletivos, e assim vai todas as áreas da administração. Trabalhar muito com essa atualização, com esse preparo melhor, com essa condição de qualificar mais os nossos jovens, sempre atualizados, para poder entregar profissionais sempre atualizados com o mercado de trabalho e as inovações. Se tinha muito aquela questão, né, do curso da administração, era aquelas lendas, vai fazer administração, vai trabalhar com o quê, vai ganhar quanto, vai ter trabalho. Uhum. O senhor que está lá na frente, tem trabalho? Tem trabalho, sim. Tem trabalho, sim, com toda certeza. Como eu disse, nós temos o quê? 22 milhões de CNPJ. Mas se for trabalhar... Olha, só para você ter ideia, 60%, 68% hoje das empresas que abrem na junta comercial, que registram seu CNPJ lá no Piauí, hoje são micro e pequena empresa. Eu estou falando especificamente de lá por quê? Porque vamos falar somente com o público de micro e pequena empresa. São o quê? São 5 milhões de CNPJ que tem hoje no país, só com micro e pequenas empresas. Quer dizer, só aí já tem um nicho enorme. Se você quiser ser consultor, trilhar sua carreira para ser consultor de micro e pequeno negócio, o mercado está precisando e muito dessas orientações. Essas empresas deixam de crescer, deixam de se estabilizar, inclusive, no mercado, por falta exatamente da profissionalização da gestão. Às vezes, o empreendedor, ele empreende exatamente por quê? Porque pela necessidade e tal, mas ele não avalia totalmente o mercado, ele não avalia a concorrência, ele não avalia os fornecedores, os clientes e tal. Então, essa é a nossa visão. Nós, profissionais de administração, dos 3 níveis, no caso, nós estamos exatamente para poder tornar essas gestões profissionais e, logicamente, mais eficientes. E qual recado você deixa aí para os profissionais de administração, jovens que estão chegando, o pessoal que está estudando, está buscando essa educação aí para entrar no mercado de trabalho e trilhar caminhos cada vez mais bonitos, caminhos de sucesso, né, nessa profissão? Em primeiro lugar, continue acreditando na nossa profissão, né? Como mais uma vez, vou repetir o que eu falei aqui no início, é a profissão mais abrangente do mercado brasileiro, né? Então, com isso, são muitos campos de atuação, são muitas áreas de atuações. Além disso, tem tanto mercado na iniciativa privada como também na gestão pública. É uma profissão que, independente do sucesso ou do fracasso do país ou da gestão, tem mercado, porque as empresas contratam um consultor para poder, por exemplo, expandir o seu negócio, quando o negócio está muito bem. Mas ele também contrata o consultor para resgatar empresas que estão, por exemplo, à beira da falência, como ocorreu muito em empresas, em negócios durante a pandemia, em todo o país. Então, quer dizer, nós vivemos tanto do fracasso quanto do sucesso. Nós temos o mercado tanto do fracasso quanto do sucesso dos negócios.
E mais uma vez reforçando, a profissão de administração, ela vem sofrendo, logicamente, no caso, mudanças, vem se atualizando e, logicamente, os profissionais precisam ficar atentos, principalmente o nosso futuro profissionais, quer dizer, os jovens hoje que ainda estão em sala de aula. Robert, só antes da gente encerrar então, quais são as principais características, soft skills, que o profissional de administração tem que ter para conseguir esse destaque? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que as empresas dizem assim, o que devem trazer para cá, elas estão buscando, Robert? né? Isso, exato. Legal. Robert, eu preciso disso. Em primeiro lugar, liderança. Né? Não tem como você ser um profissional de administração sem ter uma boa desenvoltura quanto à liderança, porque é isso. Nós vamos gerir, nós vamos coordenar, nós vamos liderar, nós vamos direcionar, nós vamos acompanhar os processos e as atividades e as rotinas e os desempenhos das empresas. Né? Então, isso é importantíssimo, no caso, para o profissional de administração. As atualizações, aquele profissional curioso, as empresas estão buscando sempre aquele curioso. O curioso de o quê? De informações. Como eu sempre digo, às vezes eu estou falando, olha, internet, aí muita gente diz assim, quando fala internet, diz, mas a empresa ninguém deixa usar e tal, mas por quê? Porque passa muito tempo na internet e tal. É isso, é saber dosar o que você vai pesquisar na internet. Não é ficar o tempo todo em rede social, mas assim buscar informações, buscar dados para você transformar isso em negócio. Sabe, Rodrigo, com relação inclusive à inteligência artificial, né? É importantíssimo, né? O pessoal, com os alunos, eu sempre estou lançando essas perguntinhas. Eu sempre pergunto, vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Aí quase todo mundo levanta o braço. Aí eu pergunto, quem daqui já usou, ou está usando, ou tem frequência em usar? Aí já diminui a quantidade de braços que levantam, né? Aí eu pergunto sempre assim, e quem já está ganhando dinheiro com inteligência artificial? Aí a grande maioria, se não todos da sala, naquele momento, não levanta o braço. Por quê? Porque estão só brincando com a inteligência artificial. Quer dizer, como é que a inteligência artificial tem uma série de ferramentas, no caso, disponível para você ter recurso, inclusive conquistar, inclusive, quem sabe até clientes, né, para umas demandas que ele não sabe utilizar a inteligência artificial. Então, esse profissional de administração, esse futuro profissional de administração tem esse mercado, inclusive, para aproveitar. Então, isso é o que eu falo de ser o curioso, é despertar exatamente isso aqui. Isso é que vai ser a tendência, isso não é mais tendência, que é o caso da inteligência artificial, mas sim utilizar de forma correta e, logicamente, que traga resultado, não só para a minha carreira, mas também para os meus clientes. Eles buscam também muita inteligência emocional hoje em dia? Demais, demais. O controle emocional, inclusive, é algo que, na verdade, hoje é essencial para qualquer profissional, né? Até porque é exatamente isso, né? O comportamental, eu sempre digo que as pessoas são contratadas por competências técnicas e comportamentais, mas 99% das pessoas são demitidas por comportamento. Né, por comportamental. Né? Você não vai ver um motorista que foi demitido porque agora não tem mais habilitação ou foi descoberto que ele não tem habilitação. Mas vai ter o caso do motorista foi demitido por quê? Porque perdeu o controle no trânsito, se envolveu em discussão no trânsito e tal. Então, da mesma forma que isso ocorre com um motorista, vai acontecer também com liderança nas empresas, vai acontecer também com nós profissionais de administração. Por isso, desse controle emocional. Por isso, dessa inteligência emocional. Perfeito, Robert. Muito obrigado. A gente falou aqui com o Robert Barbosa, lá veio de Teresina, vai bater esse papo aqui com a gente. Robert, um prazer imenso. Muito obrigado por esse bate-papo. Prazer todo meu e sempre às ordens, tá? Perfeito, pessoal. É isso, viu? Se inscreva no nosso canal, siga aqui toda a nossa programação, tem conteúdos incríveis para vocês, tudo reformulado, ano de 2026, começando com tudo por aqui no CFA Play, identidade nova, cara nova, tudo para você, profissional de administração. E lembrando, seja um profissional de administração. Até mais, tchau, tchau.